Bom dia, boa noite, boa tarde para quem está vendo esse vídeo. Vou me apresentar aqui, meu nome é Gustavo Depp, eu sou advogado, eu trabalho com direito autoral e contratos e eu resolvi trazer aqui para o YouTube uma palestra que eu fiz no curso Autogestão de uma Carreira Musical, promovido pelo Sarau Coletivo, pela Tida Garcia, minha amiga, produtora, artista, diretora artística, enfim. Ela me pediu para eu preparar essa palestra, eu apresentei ela em novembro, lá no Teatro Municipal. E, bom, eu acho que ela pode ser de utilidade para muitos artistas, muitos músicos, produtores, enfim. E na internet ela se espalha, né? Então eu espero que esse conteúdo seja útil, tá? Não é uma palestra muito grande. Eu espero não passar dos 40, 50 minutos, de repente até um pouco menos, porque a minha intenção é justamente trazer, como vocês estão vendo aí no título, um kit básico de sobrevivência no mercado musical. E qual é o meu objetivo com essa palestra? Eu quero que vocês saiam daqui, pelo menos sabendo algumas coisas básicas, alguns conceitos básicos. E se vocês não captarem de primeira, revejam. Joguem no Google, de repente um artigo pode complementar a minha explicação. Ela é bem superficial mesmo. Eu pretendo aprofundar cada um dos temas em vídeos separados, tá? Mas o meu objetivo então é dar esse susto, digamos assim. É fazer com que vocês, se vocês nunca se depararam com esses conceitos, vocês passem a entender a existência deles. E se vocês já sabem da existência, eu quero reforçar eles na mente de vocês, tá bom? Vou abrir aqui o PDF dos slides. Né? Esse aqui é o curso, né, da autogestão de carreira musical. Foi um curso muito legal. Eu tenho certeza que ele vai ser repetido em algum momento. Ele foi presencial, como eu disse, lá no Teatro Municipal. Teve muitos temas aqui abordados, como vocês podem ver. E, enfim, vamos seguir, né? Vamos parar de enrolação. Vamos lá. Bom, essas aqui são algumas das minhas experiências como advogado, né, de direito autoral e de contratos. Eu venho do direito criminal e resolvi focar em direito autoral, em contratos, né, de uma forma ampla, porque eu também sou músico, eu também sou artista e eu sempre estou tirando dúvidas do pessoal, né? Seja de produtores, né? Como eu disse, artistas, músicos, todo mundo envolvido no mercado, principalmente no mercado independente. E eu peguei alguns casos, né, que eu estou jogando aqui de maneira esparsa, algumas situações que eu vivi que até me cortam o coração às vezes, porque elas ocorreram basicamente por uma falta de conhecimento mesmo, né, uma confiança em pessoas que não são confiáveis e que, sabendo dessa falta de conhecimento, elas se aproveitam, né, de artistas buscando seu sonho. E bom, aqui ó, compra de canal no YouTube. Foi uma artista que eu assessorei e que ela comprou um canal no YouTube por 10 mil reais, sem saber o porquê direito ela estava fazendo isso, era só porque era um canal grande, né? Foi uma experiência bem frustrante para ela. E de repente, nem precisaria ser uma assessoria de advogado, né? De repente um produtor que trabalhasse com ela poderia dar um toque nela, enfim. Mas passando aqui também por pagamento adiantado por composição, sem a pessoa saber aonde ela entraria, né? Ela seria uma intérprete, mas ela seria registrada no fonograma? Porque parece óbvio, né? Mas não tinha nada disso definido. Né? Se ela só ia cantar, de repente não registram ela nunca tem acesso aos royalties, enfim, ela teria o direito, claro, porém ela teria que correr atrás desse direito, né? Calote em show foi algo que eu, nossa, 1, 2, 3 vezes eu já vi rolar, e isso se deve muito ao estado do mercado independente que eu vejo hoje em dia. Não sei se nem hoje em dia, né? Eu acho que é uma coisa que vem de muito tempo, né, de não ter contratos, de não cumprir acordos, às vezes não ter nada escrito, né? Problemas evitáveis com distribuidoras
né? Para quem não sabe, uma distribuidora, ela é, em resumo, o link da tua música com os streamings. Então, para você ter ela no Spotify, para você ter tua canção no Deezer, no Apple Music, você precisa de uma distribuidora, né? Como exemplo, temos a OneRPM, temos a Trattori, temos a DistroKid, né? Tem várias, a CD Baby, e tem algumas que tem, algumas distribuidoras que ela tem umas regras meio nebulosas, né? A gente só fica atento às vezes, né, na porcentagem que elas vão ter sobre os royalties da música, mas a gente não fica atento no contrato. De repente, tem distribuidora por aí que se você não pagar uma taxa anual, ela retira suas músicas das plataformas, te prejudicando, né? Você tendo que distribuir com outra empresa, enfim, dores de cabeça das mais diversas, né? Atendimento muito ruim, suporte muito ruim, né? Falta de repasse de direitos autorais também está envolvido nisso com distribuidoras, mas já atuei em casos que, bom, acordos não foram feitos, né? O artista viu que tinha dinheiro para receber, não recebeu, foi cobrar a pessoa se fez desentendida, eu tive que interceder. E essa frase aqui do meio, para que você quer saber de tudo isso, né? Que também tem a ver com essa relação mal resolvida entre produtor, artistas, enfim, não vou entrar em detalhes também, porque o advogado é de bom tom não entrar em detalhes, mas são situações que até me incomodaram, porque eu não queria ser necessário nesses momentos, porque acordos bem amarrados evitam isso, mas eu vejo que é raro termos acordos bem amarrados. Contudo, temos muitas transações no meio da música independente todo dia. E, enfim, é até uma posição meio fora do padrão para o advogado, porque eu me vendo como advogado no meio da música, eu vejo que o meu trabalho é muito educacional, é muito de fazer o link entre esses conceitos esparsos e botar numa linguagem que o artista entenda, né? Eu sendo artista e eu toco há mais tempo do que eu sou advogado, né? Eu pelo menos eu acho que eu entendo um pouco melhor, né, de fazer esse link, de não ficar usando o juridiquês, mas usar o juridiquês quando for necessário. Mas, enfim, como eu disse na minha introdução, quero convencer vocês, todo mundo que assistir essa palestra, né, essa pequena aula aqui, a se aprofundar, ou ao menos tentar fixar o que eu vou trazer aqui hoje, tá? Então vamos seguir. Isso aqui é um conceito que, fazendo esses slides, né, preparando essa palestra lá no Teatro Municipal, eu me dei conta que pode ser um conceito muito útil. O conceito PDM é o conceito do pode dar merda. E por que eu cunhei, né? Nossa, essa grande nomenclatura. Porque o pode dar merda te faz pensar diferente, né? Se eu não me engano, deixa eu ver o próximo slide. É exatamente isso. O pode dar merda não quer dizer que vai dar merda, né? E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você vai escrever uma música, você vai gravar uma versão, você, né, vai registrar uma obra, você vai gastar dinheiro nessa brincadeira, você precisa entender quais riscos você corre. Talvez você se pergunte, porra, eu tô gravando uma música, cara, eu tô aqui, porra, gravando um clipe, eu tô sendo feliz, sendo artista, né? Enfim, eu quero tocar, quero cantar para todo mundo. Só que você não prestar atenção nessa fase inicial, como eu disse, eu estava dizendo ali, problema de registro de obra, né, de autorização, você pode jogar um dinheiro fora, que às vezes é o dinheiro da tua vida. Eu separei aqui 2 casos que por acaso deram certo. É o pode dar merda, mas até que não deu tanta, mas deu, né? Temos aqui o caso da Melody, com aquela música Assalto Perigoso, que era uma versão da música da Ariana Grande. E quando você ouve no Spotify, você pensa, pô, foi tudo, né? Pô, legal que ela conseguiu autorização, tudo certinho. Mas, na época, descobriu-se que ela não pediu autorização para ninguém. A galera foi fazendo uma gravação, porra, muito bem feita, né? Uma versão meio piseiro, meio forró, meio... Enfim, ritmos brasileiros, né? O clipe... Tudo isso para não pedir autorização para as compositoras,
Eu nem me recordo se a Ariana Grande de fato é a compositora dessa música, né, Positions, mas ela não pediu, deu um bafafá com a Anitta na época também. A Anitta jogou um shadezinho ali na Melody, mas tudo foi desenrolado no final das contas. Ou seja, pode dar merda até que não deu, né? Porque as autoras, elas foram colocadas lá na obra, né, como compositoras. Então elas receberam lá um pedação dos royalties. Não sei como essa transação foi feita, mas foi tudo acordado. Assim como James Blunt, né, nessa música Coração Cachorro, aquela ele também não sabia, não foi pedir autorização. Não sei se foi na má fé, se foi de boa. Não sei se a galera não achou que fosse tipo uma espécie de sample, né, uma citação ao James Blunt, mas eles foram embora. Enfim, eu lembro até que o James Blunt botou um tweet lá fazendo graça, né, paguem meus royalties. Enfim, pagou, né? Mas poderia ter dado merda. Eu nem botei aqui nos slides, mas tem o caso que repercutiu bastante do Bakushu do Blues. Uma das músicas do disco de estreia dele, do Esu, tinha um sample do Milton Nascimento. E foi nesse esquema. Foi lá, jogou na internet, tudo bonitinho, jogou nos streamings, mas caiu. O Milton não foi consultado, né? A assessoria dele até se manifestou nesse sentido e ele pediu para tirar, tirou. Né? Vai fazer o quê? Não tem desenrolo, gente. Se o compositor da obra, o titular da obra, disser que não deu autorização, não tiver dado mesmo, e ele quiser que saia dos streamings da internet, vai sair, tá? Bom, eu botei aqui um breve resumo sobre como funciona mais ou menos, né, esse ecossistema de registro de obras e fonogramas. Ficou faltando aqui o das distribuidoras, mas como eu quero ser relativamente sucinto, na medida que dá para ser sucinto, eu vou explicar aqui mais ou menos o que é o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, e as associações, né, a Abramos e a UBC são as mais famosas, eu acredito, mas tem Bacen, Sican, Socimpro, Assim, Amar, e talvez num vídeo próximo eu destrinche a história de cada uma, mas o ECAD serve basicamente para, né, registrar a quantidade de vezes que as músicas são tocadas em eventos públicos, né, em bares, enfim, de forma pública, resumindo, e é como se fosse a ponta desse sistema, né? Tem o ECAD, temos as 7 associações, você registra suas músicas nas associações e depois você distribui na distribuidora do seu querer, né? Que pode ser, como eu disse, a ONRPM, temos a Tratória, CD Baby, DistroKid, cada uma com suas características, tá? Para se registrar nas associações, eu, por exemplo, sou registrado na UBC, já fui da Abramos. É de graça, tá? Você manda um e-mail para lá, você tem uma ficha cadastral. Também posso trazer em maiores detalhes no próximo vídeo. Mas é simples, tá? Você se registrando lá, você pode selecionar qual o seu papel, né, nesse mundo da música. Se você é compositor, bota lá que você é compositor. Se você é intérprete, bota lá que você é intérprete. Se você é produtor fonográfico, depois eu vou explicar, daqui a pouquinho eu vou explicar direito o que é o produtor fonográfico na teoria e na prática. Você bota lá produtor fonográfico e é de graça, tá, gente? Não tem que pagar nada. Então vamos seguir. Lembrando que eu não botei aqui das distribuidoras, mas depois no vídeo eu trato só delas. Conceitos básicos do direito autoral na música. Direito moral e direito patrimonial. Para ser a forma mais imagética que eu posso trazer aqui para vocês, mais sucinta, é o seguinte: o direito moral, ele é o direito, né, abstrato, é a conexão eterna do compositor, de quem escreveu, de quem tocou, de quem organizou aquelas palavras e aquela melodia, né, com a obra.
E o direito patrimonial é a sua expressão no mundo físico, ou seja, o abstrato e o concreto. Não é uma definição extremamente técnica, mas eu quero que vocês peguem o espírito da coisa, né? O direito moral, ele, como essa ligação eterna do compositor com a obra, do autor com a obra, você não pode vender, você não pode ceder, você não pode fazer nenhum tipo de negação com a sua ideia, né? Traduzido em música. O que você pode fazer, se você quiser compor e você não quiser ter nenhum vínculo com a música, você não bota lá teu nome como compositor, ou você também não interfere em nada que acontecer com a sua música. Mas um exemplo disso, que aí eu posso até frisar essa diferença entre moral e patrimonial, é o fato de, por exemplo, chega um político, fala com a empresa dona dos seus direitos patrimoniais, que está gerindo a tua obra, e aborda no seguinte sentido: olha, quero usar no comício da minha campanha a música tal do compositor tal. Vou até pegar um caso aqui, agora recente, do Eduardo Bolsonaro com Chico Buarque. Você imagina o Chico Buarque, que é notadamente de esquerda, ajudou a fundar o PT, enfim. Você imagina o Chico Buarque, ele deixando o Eduardo Bolsonaro, autorizando ele a utilizar uma obra? Não, tanto que até o processou, porque o Eduardo utilizou sem autorização. Mas digamos, tá, hipoteticamente, não aconteceu, mas hipoteticamente, se alguém de alguma empresa que gere, né, o direito patrimonial da obra do Chico Buarque dissesse: olha, Eduardo, pode usar, não precisa falar com o Chico Buarque não. Mesmo ele dando esse ok, esse hipotético representante da empresa que gere os direitos do Chico Buarque, ele não pode usar, porque é o vínculo eterno do autor com a obra. Tá? Isso é só um exemplo dentre vários. Do mesmo jeito que você não pode fazer uma versão de uma música do Chico Buarque sem pedir autorização dele. Tá? Isso aí se você quiser fazer uma versão heavy metal de Roda Viva, e por mais que, novamente, os detentores do direito patrimonial disserem ok, acharem que é bom para os negócios, né, se o Chico Buarque não quiser que seja, não vai ser. E na verdade nem precisa ser a versão metal. Você tem que pedir a autorização sempre, tá? Sempre. Então eu acho que deu para entender, né? Você não cede isso. Você sempre terá esse direito. Agora, quando for questões de negócios, unicamente de negócio da música, aí tem que ver como foi seu contrato de cessão, de edição. Mas vamos seguindo. Direitos conexos, obra e fonograma. Eu disse, né, que o direito moral é o direito abstrato, o vínculo eterno do autor com a obra. E o direito patrimonial, ele é a materialização desse direito. Uma aguinha aqui. Bom, vou traçar um paralelo aqui meio mais ou menos, né? Porque não é exatamente um paralelo direto. Mas eu posso botar o seguinte: a obra, ela representa esse vínculo do autor, né, com a canção, o vínculo eterno, e o fonograma é a materialização desse vínculo. Por quê? A obra é a matriz. Então, vamos pegar aquele exemplo clássico de Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, os autores são Jobim e Vinícius. Só que nós temos versões de Garota de Ipanema de todos os jeitos, né? Do João Gilberto, temos até da Amy Winehouse, do Caetano Veloso, e por aí vai. Cada versão dessa obra, né? Eu estou usando um termo que não é exatamente técnico, mas eu quero que vocês captem, tá? Cada fonograma dessa obra é uma materialização dela. Então, digamos que você tem uma música que só tem uma versão dessa música, que é igualzinha que você compôs. Então, é aquele fonograma, mesmo que seja um fonograma único, daquela obra. Entendeu? É o fonograma que vai pro Spotify. É o fonograma que vai para todos os streams, pro YouTube, enfim. Tá? E isso vale também para versões ao vivo, enfim, versões de todas as maneiras.
né? Então, quando você está ouvindo uma música, você está ouvindo um fonograma. Mas esse fonograma representa a obra. Talvez tenha ficado um pouquinho aqui meio embolado. Se tiver ficado, pode jogar aí nos comentários. Eu quero estar sempre trabalhando a minha comunicação, porque não adianta nada você ter um conhecimento se você não consegue expressá-lo, né? E os direitos conexos são os direitos do intérprete e do gestor financeiro, né, desse fonograma. Eu disse ali no começo que tinha a teoria e tem a prática, né? Acho que é o próximo slide. Isso. A divisão do fonograma. 41,7 para o intérprete, 41,7 para o produtor fonográfico, 16,6 para músicos acompanhantes. E, gente, esses valores podem ser divididos dentro dessa divisão, tá? E que fique claro, isso aí representa 1/3 do fonograma. 1/3 dessa versão. 2/3 vão para os compositores, para os titulares da obra. Você vê aí a importância de você estar como titular da obra? Então, fiquem muito atentos a isso. Isso tudo é feito na hora do registro. Se lembra onde fica o registro? Nas associações, UBC, Abramos, Socimpro, enfim, aquelas 7. Tá? Em uma daquelas 7, aonde você estiver associado. Então, gente, sempre fiquem muito ligados nisso. Esse não é só burocracia, cara. Isso aí pode render problemas pro resto da tua vida. Daqui a décadas você vê que você tem uma grana para receber, só que, você não foi registrado ali na hora, então você tem que reunir provas que foi você que compôs a música, que você que participou da gravação. É um problema. Então, vamos ter essa dor de cabeça no começo, tá? Chegou a hora do produtor fonográfico. O produtor fonográfico, você vai jogar no Google, você vai ver lá que a definição dele é como se fosse o gestor financeiro da obra, quem garante a obra, quem banca a obra financeiramente. Isso pode ser muitas vezes verdade, porque às vezes é a tua gravadora, é o teu selo, às vezes é um empresário, às vezes é alguém que realmente faz a música acontecer. Só que muitas vezes não é. E aí que me pega quando isso acontece. Porque às vezes o produtor fonográfico é só alguém que resolveu registrar a tua música para você, porque você é um artista muito, muito iluminado, você não lida com essas chatices, você é uma pessoa muito foda, cara. Então, tu não vai lidar com isso, você não quer saber. Isso é coisa de gente que não entende a arte, entendeu? Então, eu ia começar a falar isso depois, quando chegasse na parte dos contratos, mas eu começo a falar isso agora. Gente, saiba quem é o produtor fonográfico, saiba quem é que gere essas burocracias, né? Porque, bicho, você tem que ter um motivo para aquela pessoa estar lá. Tem que ter um motivo para aquela editora estar lá. Tem que ter um motivo para aquele selo estar lá. Entendeu? Então essas empresas ou essas pessoas, esses CNPJs ou esses CPFs, eles não podem simplesmente estar ali desempenhando aquele papel na hora do registro, mas na prática, no dia a dia, eles não fazerem nada por você, pela tua obra, pelos teus fonogramas, porque é dinheiro de graça para eles, entendeu? E é meu papel aqui frisar isso. Pelo amor de Deus, gente, fiquem ligados nisso. Fiquem ligados. Se tem uma pessoa lá que consta, se tem uma empresa que consta como produtor fonográfico, você tem que saber obrigatoriamente por que ela está ali. Porque ela te ajuda, seja financeiramente, seja trabalhando, né, a gerir o teu catálogo, né, enfim, tem que ter uma utilidade para você. Não pode ser uma pessoa avulsa, não pode ser um CNPJ avulso. Combinado? Se for, deixa aí nos comentários, me manda DM, enfim, fale comigo e a gente vê o que dá para fazer. E eu, até preparando essa palestra, né, eu queria relembrar como é que era esse processo de registro. E no final, né, desse processo, ao menos na UBC, que é onde eu estou cadastrado, tem um campo para você fazer um upload de um contrato, né? Seja um contrato de cessão de direitos,
né, um contrato de divisão da titularidade de uma obra. E vocês sabem o porquê disso? Vocês arriscam o porquê? Na hora eu dei a palestra ao vivo, as pessoas comentaram e tal, mas eu espero que vocês também estejam pensando. Por quê? Para ter segurança. Um contrato assinado por duas pessoas, assinado por duas testemunhas, ele te dá segurança. No direito, né, na prática jurídica de processo, se você tem um contrato assinado direitinho, dessa maneira que eu falei, e se não é cumprido alguma cláusula dele, se não é cumprido algum aspecto dele, tá, isso tem provas de que ele não foi cumprido, quando você vai processar, ao invés de você ter a parte do conhecimento, né, talvez esteja um pouco confuso, mas eu acho que no final vai fazer sentido. Você já pula diretamente para a fase de execução. Porque esse contrato vira uma coisa chamada um título executivo extrajudicial. É como se você virasse para o juiz e falasse, olha só, essa prova aqui é tão forte, né, isso aqui, esses termos aqui são tão fortes que você nem precisa esperar a outra parte se explicar, porque ela simplesmente não cumpriu. Tá? Então, com esse contrato, com as provas de que ele não foi cumprido, você já pega um tempo, você já corta um tempo absurdo numa discussão jurídica. Entendeu? Por isso que é importante. Tá? Por isso que é importante vocês terem noção da importância do contrato. Assinar bons contratos, para mim, é o plus, é o premium. Para mim é lindo quem faz isso. Porque, infelizmente, eu vejo que no mercado da música não é só pessoas independentes que não assinam, artistas e produtores, enfim, todo mundo desse mercado independente que não faz isso, não tem esse costume. É de gente, às vezes no midstream, às vezes até no mainstream, tá? Então vamos seguir. Eu peguei um slide da Tita, que eu falei lá no começo, que viabilizou esse ciclo de palestras, e ela trouxe aqui um monte de pessoas relacionadas ao artista, né? Pessoas e, enfim, ações. Né? Temos aqui o empresário, tem a equipe do empresário, produtores, né? Temos apresentações ao vivo, temos publicidade, temos streaming, temos merchandising, editais. Com exceção dos editais, que não é exatamente o contrato entre particulares, ou entre empresa e particular e pessoa física, isso tudo envolve contratos. Botão do edital aí no meio envolve burocracia, envolve cláusulas. Até faltou aqui artista e advogado, também envolve contrato. Mas, enfim, o que eu quero trazer para vocês é que essas relações jurídicas, elas não precisam de um contrato para existirem como relações jurídicas. Mas o contrato traz segurança. O contrato evita dor de cabeça. O contrato não é um artigo de luxo, tá? Eu quero que vocês botem isso na cabeça. O contrato, até no primeiro workshop que eu fiz, né, como artista ainda, eu não era um advogado de direito autoral, eu era um advogado que eu trabalhava com outras coisas, né? Eu lembro que as professoras, elas frisaram muito, gente, tudo tem que ter contrato. Não precisa ser o contrato ideal, gente. Se for uma coisa simples, for um design de alguma coisa, né, de um flyer para um show ou alguma coisa assim que não vai afetar a tua obra de forma mais profunda, eu nem devia estar falando isso, mas até busca na internet alguns modelos, tá? Mas eu recomendo fortemente. Gente, vocês vão ter uma relação com o empresário. Isso aí eu falo por experiência. De artistas que eu falei das minhas experiências lá no começo. De artistas que não fizeram isso. Não assinaram contrato com o empresário. Não tinham nada combinado com o empresário. Era tudo muito nebuloso, tá? Com produtor, com equipe. E acabou se ferrando no final das contas, gastando rios de dinheiro. E, enfim, isso aí é uma relação empresarial. Também tem a relação com o streaming, que aí você assina um contrato com uma distribuidora, né, de publicidade, com agências de marketing, muitas vezes. Apresentações ao vivo, show, você está prestando serviço, você está se apresentando ao vivo, está trazendo clientes para determinado estabelecimento, está, enfim, num casamento, né, tocando suas músicas, tocando covers. Merchandising aí também entra no bolo da publicidade. Os editais são uma coisa um pouco à parte, que eu não vou entrar nessa palestra. E eu trouxe aqui para vocês, vou buscar falar de forma mais simples, menos
chata e jurídica possível, né, alguns princípios gerais dos contratos, para que vocês entendam qual a importância deles e mais ou menos ali como eles funcionam dentro da sociedade. Eu deixei aqui uma observação sobre acordos e propostas. Gente, isso aqui seria um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, tá? Nas relações de vocês profissionais, vamos escrever, cara, o que você quer, o que você espera, o que o contratante ou o contratado quer ou espera, e deixar isso definido. Por favor, pelo menos no e-mail. Tá no WhatsApp dele desenvolvendo isso? Chega uma hora e fala, fulaninha, fulaninho, vamos formalizar aqui no e-mail? Vou escrever bonitinho aqui, tá? A gente definiu isso, os prazos vão ser esses, né? O objeto é esse, minhas obrigações são essas, as suas são essas, vai ter multa se não for cumprido dessa forma, né? Vai ser encerrado nesse dia. Então, não tem acesso a um advogado? Pelo menos faz isso, tá? Você, né, quer registrar uma proposta, quer mandar uma proposta para alguém, seja um designer, né, um produtor musical, um empresário, dá esse mínimo de formalidade, que é, pelo menos, mandar no e-mail detalhado, um texto detalhado com essas informações. Beleza? Isso aqui é o mínimo do mínimo. Como eu disse, não deixa de ser uma relação jurídica, porque não tem o nome lá, contrato bonitinho, mas já é algo, tá? Já é algo. Aqui eu trouxe uma chaticezinha, né? A definição de um excelente jurista, autor de diversos livros de direito civil, que o contrato é o resultado do encontro de vontades dos contratantes e produz seus efeitos jurídicos em função dessa convergência de interesses, né? Que é o Fábio Lyoa Coelho, ele trouxe isso num livro dele que trata sobre contratos. Cara, eu acho que tá bem explícito aqui o que é, tá? Tá bem explícito o que ele quer dizer, mas essa produção de efeitos jurídicos em função dessa convergência define bem a segurança jurídica que traz o contrato. Essa evitação de dor de cabeça, vamos botar assim. Também trouxe aqui o artigo 104, que fala da validade do negócio jurídico, como vocês podem ler. Eu trouxe isso porque para vocês entenderem quais são as possibilidades de se assinar um contrato. Tá? E são muitas, né? O direito privado evoluiu nesse sentido de dar certa liberdade para o contratado e contratante definirem obrigações de ambos os lados, quando for o caso, e, enfim, serem felizes, né? No inciso 1, trata de agente capaz. Basicamente, gente, foquem em maior de 16 anos. Tá? Entre 16 e 18 é relativamente capaz, mas maior de 18 anos. Agente capaz. Basicamente, a lei mudou em 2015, antes tinha questões, né? Se o agente está com alguma questão psiquiátrica, mas isso aqui é exceção. Essa aqui é uma palestra para ser relativamente sucinta, então foque em maior de 18. Inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito, gente, não tem contrato de compra e venda de meio quilo de droga, de maconha, tá? Não tem isso, não existe contrato, ele não vale. Então não inventem de coisas ilícitas, né? Os negócios são feitos de outra maneira. Possível, determinado ou determinável, eu acho que é bem autoexplicativo, né? Não vou vender o teatro municipal, não vou vender o pão de açúcar para outra pessoa, né? Isso seria impossível por N motivos. Determinado ou determinável é saber basicamente do que você está tratando ali, né? É sobre o que esse contrato, né? Não é sobre a quantidade de oxigênio que tem na Terra. Eu estou vendendo oxigênio, né, que está no ar. Isso até seria mais pro objeto possível, mas enfim, vocês entenderam, né, mais ou menos o espírito desse inciso desse artigo. E forma prescrita ou não defesa em lei. Isso aqui talvez seja o mais interessante para eu explicar para vocês, porque alguns contratos eles precisam conter certas cláusulas, tá? Às vezes até de forma muito rígida,
né? Por exemplo, o contrato de locação, ele exige certas cláusulas e ele veda, ou seja, ele proíbe algumas outras, como por exemplo, você não pode ter duas espécies de garantia num contrato de locação, isso até com contravenção penal, tá? Quando você vai vender um imóvel, tem uma certa lógica de compra e venda de imóvel, né? Tem uma certa ordem e certas cláusulas que também não podem faltar numa compra e venda de imóvel. Um contrato de edição, ele também tem certas cláusulas que não podem não ter nesse contrato. E aqui nós temos forma prescrita ou não defesa em lei ou não proibida em lei. Defesa nesse contexto quer dizer não proibida, tá? Então se atentem a isso, né? Não vão inventar muita moda na hora de assinar contratos, mas assim, eu acredito que vocês não vão, né? Porque se vocês já fazem questão de assinar um contrato, provavelmente é um contrato ali que existe e não é proibido, pelo menos quando a gente está falando com relação às tuas músicas, né? Assim, também não sei o que tu faz da tua vida, né, fora do tempo profissional, mas vamos seguir. Também aqui trouxe um blá blá blázinho jurídico para vocês entenderem, né, esses princípios e essas cláusulas gerais, né, que é autonomia privada, vinculação entre as partes, equilíbrio dos contratantes, relatividade, as cláusulas gerais, boa-fé objetiva, função social e simetria. Tudo isso aqui, condensando, é o seguinte: cara, o contrato é um acordo entre duas partes, né? Dois particulares, uma empresa, um particular, enfim. Mas ele produz efeitos na sociedade. Então, você não pode agir de má fé. Por exemplo, prometer uma coisa, mas está mentindo. E você sabia desde o começo que você não conseguiria cumprir aquela obrigação do contrato, mas tu não fala. Mas você faz a pessoa assinar o contrato, né, naquele esquema que eu falei, as duas partes assinando e as testemunhas assinando. Então você fala, não, mas está assinado, então é a lei entre as partes, então vai ter que ser cumprido. Não é bem assim. Não é bem assim. Tudo bem, vai ter que entrar na justiça para reverter isso? Vai. Mas se ficar escancarado que tu agiu de má fé, meu filho, não tem desenrolo. Tá? Então, é isso. Não é Deus dará essa coisa de assinatura de contratos. Há uma liberdade, mas essa liberdade ela tem certos limites, né? Para tudo na vida a gente chegou nesse ponto da sociedade porque tem certos limites, né? Isso aí também dialoga com a função social, a simetria, o contrato está equilibrado entre duas partes, mas se por algum motivo ficar muito desequilibrado, também pode haver a possibilidade de ser rompido, tá? Estou falando aqui de maneira bem superficial, porque eu busco não falar para advogados, estou tentando falar aqui com artistas e músicos, e por favor, se ficar muito chato, muito complexo, me avisem em comentários, DM, enfim, estou aberto para críticas. E eu, enfim, acho que dá para novamente deu para pegar o espírito do que eu quero dizer, né? E aqui eu separei alguns dos contratos mais comuns, tem mais, né? Isso aí eu até vendo esse slide poderia adicionar outros, mas eu acho que eu consigo trazer um aspecto geral aqui. Prestação de serviços, como vocês podem imaginar, aí você vai fazer um show, você vai tocar para outro artista, né? Você vai tocar no show de outro artista, você, enfim, vai trabalhar, só que você não vai ter o vínculo empregatício, né? Você não vai ser regido pela CLT, porque vai ser uma coisa pontual, vai ser, né, vai ter prazo determinado, o prazo não é tão longo assim. Então você vai ter um contrato de prestação de serviços. E com relação à sua obra, temos aí o licenciamento, a cessão de direitos, né, patrimoniais, como vocês podem lembrar que eu falei, contrato de edição, que também, e todos esses três aqui eu vou condensar no seguinte: vai ser uma empresa, muito provavelmente, que vai cuidar da tua obra, vai cuidar dos teus fonogramas, seja os que já existem ou os que vierem a existir, dependendo do contrato, dependendo da cláusula, dependendo do acordo. Para isso, ela pode receber uma remuneração, né, ou ela te pagar uma remuneração mais um pedaço, né, do valor ganho pelos teus fonogramas, tá? E o que eu quero bater com vocês aqui é o que eu falei sobre o produtor fonográfico.
Vocês não precisam saber as questões jurídicas de um contrato. Show de bola. Às vezes não dá nem para consultar um advogado para dar algumas opiniões. Mas, gente, vocês precisam saber com quem e por que vocês estão assinando isso. Não foca só no nome da empresa. Às vezes você vai assinar um contrato, de repente com uma gravadora fodona, você vai assinar com uma distribuidora que, promete te dar mais atenção, porque você é um artista que atrai público nas redes sociais. Então você assina com a distribuidora que ela vai impulsionar mais o teu trabalho, né? Pelo menos, né, como promessa. Mas aí você não sabe direito quem na prática vai fazer isso. Você não tem contato de quem na prática vai fazer isso. Você foca o quê? No nome dessa empresa. Se você focar só no nome, cara, a possibilidade de você estar cedendo uma parte do seu trabalho para nada, como eu falei antes, um dinheiro de graça para outras pessoas é grande. Então, eu bato nessa tecla. Gente, saibam quem são as pessoas que vão fazer isso. Porque são elas que você vai cobrar. Não vai ser esse ente abstrato, não vai ser o diretor da gravadora, da distribuidora ou de quem quer que seja, do selo. Muito provavelmente. Vai ser uma pessoa ali da base. E às vezes essa pessoa sai. Às vezes essa pessoa... Enfim, ou essa equipe não é trocada, tá? Então fiquem atentos a isso. Sempre pesem isso. Nunca foquem só em nome, tá bom? Eu acho que eu deixei bem claro aqui para vocês. Pensem e repensem antes de assinar esses contratos. Quanto à prestação de serviços, acho que nesse próximo slide aqui pode ser mais proveitoso, porque ele fala basicamente aqui de muitas coisas que aparecem em contratos de prestação de serviço e que quando eu não atuava nessa área, eu comecei a estudar, eu falei, isso é muito óbvio, né? Tudo isso é muito óbvio. Eu falei, tu vai assinar um contrato? Tem que estar lá detalhadinho, isso aí é senso comum. Né? O objeto, ou seja, o que você vai fazer ou que você contratou a pessoa para fazer, prazos, multas, enfim, definição de termos, mas isso normalmente não está claro, tá? Contrato às vezes tem que ser longo, e tem que ser longo não para ser chato, para ser difícil de ler, tem que ser longo para ser detalhado. Então, dependendo da tua posição nesse contrato, contratante ou contratado, às vezes é até melhor para você deixar ele sem definição, tá? Eu também não vou mentir. O advogado, na prática, ele trabalha para os dois lados. Às vezes contratante, às vezes contratado. Mas quando eu tô... quando uma pessoa me pede para ou elaborar um contrato ou analisar um contrato, eu sempre tento pesar isso. Como é que essa pessoa vai ser prejudicada? Às vezes, gente, se você é um designer, por exemplo, você, com certeza, alguém aqui que é artista está vendo isso, mas também trabalha com design, vai enxergar ali situações da vida que, fechou um acordo ali para trabalhar, de repente, numa capa de álbum, e você fica ali, a pessoa não se decide, o contratante não se decide, você manda a primeira versão, o cara fala, não, troca isso aqui, aí você manda a segunda, tá show, mas falta só esse detalhe aqui, aí você manda a terceira, aí, o cara, o artista fala, nossa, mas eu mudei completamente de ideia, então eu quero que seja uma coisa completamente diferente, e você fala, mas não pode ser assim, mas o cara fala, mas eu te paguei para isso, então você vai fazer. Isso tudo é definível no contrato. Isso tudo você pode botar no contrato, prever no contrato, gente. Por isso que eu bato na tecla do detalhamento. Aí eu não vou ficar aqui destrinchando, né, literalmente cada possibilidade. Mas eu acho que eu consegui passar isso. Esse detalhamento. Via de regra, detalhe, prazos. O que você vai fazer? Quantas vezes você vai mudar, se for o caso? Enfim, até às vezes você mexe com senha, com redes sociais de uma pessoa, como é que você vai... quem vai gerir essas senhas? Como é que vai ser gerido? Quem vai ser responsabilizado se vazar? Tá? Então são coisas para vocês ficarem atentos. De repente, para cobrar, né? Se você pedir para algum advogado fazer, se você contratar um advogado para fazer, você pode ficar atento a isso.
tá? Porque às vezes passa batido também. E como é do seu interesse direto, isso também não necessariamente é algo jurídico, prestem atenção nisso, tá? E aí, multas, né? Enfim, também se você atrasar ou se a outra parte atrasar algum pagamento ou você atrasa uma entrega, tem possibilidade de você estipular multa para isso, né? Descumprimento de acordos. As disposições gerais, eu ilustro com uma cláusula que eu volta e meia eu deixo nos contratos, que a possibilidade de você, né, das partes entrarem em acordos que estão extra-contrato, né? Porque às vezes você atrasa, você não avisa, né? Ou seja uma entrega, ou seja um pagamento, mas aí você conversa com outra pessoa, joga no e-mail ali, vocês formalizam por e-mail que não tem problema, não vai ser cobrada essa multa. Tá? É um exemplo esdrúxulo, mas assim, a vida é muito mais imprevisível e complexa que um contrato, né? Dificilmente um contrato vai prever todas as possibilidades. Então, para isso servem as disposições gerais. E, bom, os considerandos, como eu disse aqui, é uma espécie de glossário. Às vezes é necessário, às vezes termos técnicos ali da atividade ou que você vai desempenhar, ou que a outra pessoa vai desempenhar. Eles precisam ser definidos, porque se deixar uma definição muito ampla, isso dá margem para discussão, dá margem para problemas. Então, assim, gente, é tudo o mesmo espírito, né? Que é o quê? O detalhamento. Melhor detalhamento possível, maior segurança possível, tá? Não quero dizer que todo contrato tem que ser complexo e chato, mas ele tem que cumprir sua função, que é trazer segurança. Beleza? Então, essa aqui foi a palestra que eu dei. Eu acho que eu até falei mais tempo do que eu falei no dia, porque tinha muitas dúvidas ali surgindo no meio da palestra. Só que agora esse momento vai ficar para os comentários, para as minhas redes. Tem aí Gustavo Depp Advogado, ADV, Gustavo Depp ADV no Instagram, e-mail gustavodepadv@gmail.com. Esse é meu celular profissional, podem me chamar lá. E também eu estou no TikTok, né? Gustavo Depp ADV também. Podem, enfim, comentar nos vídeos, eu vou responder por vídeo. Né? Eu estou disponível aí para vocês. Isso aqui é um embrião de uma coisa muito maior que eu vou fazer ainda, vou preparar nos próximos meses. Eu espero que tenham gostado, tá? E é isso. Se tiver ficado muito chato, com muito juridiquês, às vezes, vocês não conseguiram entender, é o que eu falei. Comentários, DMs. E é isso, gente. Um beijo para todos e é só o começo.